O MundoCast de hoje será um MundoCast especial. Estaremos recebendo várias pessoas ligadas ao cinema, à cultura cinematográfica. E, para iniciar o MundoCast de hoje, nós temos Diego dos Anjos. Ele que é diretor de cinema e é o diretor do filme Esta Noite Seremos Felizes, que tem aí 2 estrelas, né, do cinema, da televisão, do teatro, que é Otton Bastos e Beth Mendes. Ô Diego, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do MundoCast. Eu que agradeço, Américo. Está sendo uma alegria estar aqui com vocês e como parte da 6ª Mostra de Cinema de Fama. Esse filme que você dirigiu, o que vocês tentam passar para o telespectador, né? Para quem vai assistir esse filme? O Esta Noite Seremos Felizes, ele é uma história de amor, né? Um romance sobre um casal de idosos vividos por Otton Bastos e pela Beth Mendes, que se conhecem num baile de terceira idade e se apaixonam um pelo outro. Só que tem um problema. A personagem da Beth, a dona Daisy, ela é casada. Ah, sim. Então o filme ele conta como se desenrola essa história de amor entre 2 pessoas já de idade avançada com essa característica, né? Nossa, muito interessante. E mais eu não conto, que senão é spoiler. Com certeza. Como você está vendo hoje a questão da cultura? É um festival de cinema, na sua 6ª edição, sendo realizado no interior de Minas, numa cidade tão pequenininha, tão charmosa quanto Fama. Olha, está sendo uma alegria muito grande estar participando aqui, né, da Mostra de Fama. É um festival, é a primeira vez que eu tô vindo à Fama e à Mostra. E é um festival que eu sempre tive vontade de participar, né? Sim. E é uma alegria muito grande estar aqui esse ano com esse filme que foi convidado, né, pela organização da Mostra, pela Ariane Ribeiro, para abrir o festival como parte de uma homenagem que eles estão fazendo a esses 2 ícones, né, do cinema nacional, da arte brasileira, que são Otton Bastos e Beth Mendes, né? Sim. São 2 artistas, assim, eu ainda não consigo acreditar na sorte que eu tive de conseguir trabalhar com os 2 ao mesmo tempo, no mesmo filme. E ainda mais nesse momento de resgate, né, da cultura brasileira, Sim. Você valorizar 2 artistas que estão aí na estrada há tanto tempo, né? O Otton ele completou esse ano 90 anos de vida. Nossa, um ator assim, tão famoso, tão conhecido, né? Pois é, 90 anos de vida e 70 de carreira. É muita bagagem. É muita bagagem. Pois é, e tá aí ainda, coisa ativo, boa. louco para fazer coisa, enfim, é muito impressionante. E a Beth também, que está aí com mais de 50 anos de carreira também. E ela que sempre foi também uma ativista da cultura, né? Porque a Beth já foi também, já foi política, né? Já trabalhou como deputada, como secretária de cultura, sempre batalhando pelos trabalhadores da cultura e pela sobrevivência da nossa cultura. Então, tá valorizando essas 2 pessoas agora, nesse momento de resgate, eu acho que tem tudo a ver, assim, muito com importante. certeza. Então, tá imperdível hoje essa apresentação do filme em Fama, que vai ser ao ar livre. Espero que todo mundo goste e acompanhe. Isso aí. Eu posso fazer um convite? Claro, com certeza. Então, eu queria convidar a todos para assistirem hoje, dia 1º de dezembro, a abertura da 6ª Mostra de Cinema de Fama e a assistirem ao nosso filme Esta Noite Seremos Felizes, uma história de amor bastante lúdica, bastante emocionante, né? Estrelando os inigualáveis Otton Bastos e Beth Mendes. Espero todos vocês lá. Diego, mais uma vez, só tenho a agradecer. E o pessoal aí fica com um pedacinho do filme para poder aguçar a curiosidade.
Daqui a pouquinho tem outro MundoCast. O MundoCast especial Sexta Mostra de Cinema de Fama recebe agora Ivan Willig. Ele que é cineasta, ator e trouxe o filme Entre Olhares, que tem como atores aí Daniel Sarti, Marina Aze e Tuna Duick. Ivan, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Tá participando da entrevista aqui no MundoCast. Fala para nós, como é, né? Tá vindo pro interior, vindo para a fama nessa sexta mostra de cinema, trazendo o seu trabalho para ser exibido ao público, assim, em praça pública. Obrigado. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra estar de volta, né? Porque eu já participei com outros 2 filmes. Que legal. Esse é o meu terceiro trabalho que eu trago para cá. E eu sempre me senti muito acolhido aqui, sabe? É um festival muito carinhoso, caloroso. Olha que bom, hein? E a Ariane é impagável. É típico do mineiro. E eu tenho uma preferência por festivais de cidade do interior, justamente por isso, porque a gente se aproxima mais, né? De todos que estão participando. Certo. A gente fica geralmente no mesmo hotel, no mesmo local, então a gente consegue estreitar as relações, conhecer outros profissionais e muitas vezes acabam a gente trabalhando juntos. Olha que em outros projetos, né? Muito bom, né? Isso já aconteceu muito comigo. Vai surgindo outras oportunidades. Parcerias, né? Parcerias. Que é muito importante. E a própria atriz do meu filme, a Marina Aze, eu conheci num outro festival, anos atrás, em Três Pontas. A Tuna Dueck eu conheci num festival lá em Los Angeles, no Labrife. Então, a gente vai se conhecendo e vamos angariando conhecimento, admiração, e a gente vai querendo trabalhar juntos, sabe? Então, olha que energia boa, né? Ótimo. Vai trocando conhecimento e vai estreitando os laços aí. É isso. Muito Essa bom. é uma das magias dos festivais, né? Hoje a cultura, principalmente a questão do cinema, o cinema é uma arte, vamos dizer assim, que demanda muita gente, o gasto, equipamentos. E como que você vê isso hoje? O cinema brasileiro está indo bem, está funcionando? A gente estava indo bem melhor antes da pandemia, né? Sim. Depois deu uma queda brusca e a gente agora está engatinhando de novo, querendo retomar todo esse processo, né, de produção de filmes, né? A gente aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma indústria cinematográfica, né? A gente tem indústria para novelas, mas para cinema ainda não. Então, a gente é tudo muito sofrido. Né? Imagina. Por exemplo, eu vou me unindo a outros profissionais que também têm essa paixão toda pela arte, pelo cinema, e a gente vai construindo juntos novas histórias. Que legal. E esse filme Entre Olhares, o que ele traz para os espectadores? Então, esse é um drama de ficção de 20 minutos que se passa nos anos 1960. Eu adoro fazer filmes de época, né? Olha que legal. E eu trato de uma história com uma personagem com necessidades visuais, que seria a personagem da Marina Aze. Né? Ela perde a visão por conta de cair numa escada ao descobrir a traição do marido. Nossa, pesado. Pesado. E aí, por essa culpa toda, o marido constrói uma casa arredondada, com móveis arredondados, para ela não se machucar em quinas, em pontas, né? E então o filme se desenrola a partir disso e tem toda uma relação de intenso amor entre os dois. E não posso contar mais, porque senão acaba o filme, né? São 20 minutos. Mas um teaserzinho tem possibilidade de a gente colocar no... Tem o trailer. Tudo, então a gente vai colocar um pedacinho. O amor se mede de acordo com o que o outro esteja disposto a perder por ele. Se você me permite, América, claro. Eu tenho uma curiosidade para falar. Quando eu convidei os atores para participar, eu não falei para esses atores quem era o outro ator que iria contracenar. Então, eles
aceitaram fazer o filme sem saber com quem iria contracenar. Eu não falei o nome de ninguém. Só conheceu no momento. Aí, exatamente, essa foi a proposta deles se conhecerem durante a gravação, Olha que... durante a filmagem. E nisso, a atriz chegou primeiro na locação, que a gente ficou hospedado nessa casa, que é uma casa redonda que eu consegui lá em Pedra Azul, no Espírito Santo. Realmente uma casa Uma redonda. casa redonda, exatamente. E aí ela ficou escondida no quarto, fiquei me comunicando pelo WhatsApp com ela, né? E eu cheguei com o ator e a gente colocou ele em outro quarto, preparamos o elenco separadamente, preparamos o equipamento, o cenário todo da locação, e aí chamamos eles para a cena. E a cena em questão, que eles se conheceram, foi a cena que acontece um sexo entre eles. Nossa, Um já romance começou. amoroso. E eu queria exatamente o arrepio na pele, sabe, dos dois. Sim. Eles se conheceram através do toque Olha só. e vendados, né? Então, Você judiou dos atores aí. e podia dar muito errado, né? Porque eu Claro. estava lá em outro estado, se desse errado não ia ter outro ator, outra Sim. atriz, mas deu muito certo, graças a Deus. Os dois embarcaram na história e aconteceu a química, sabe? Que bom, Os hein? dois se entregaram realmente Foi uma aposta de aí corpo e alma. que deu certo. Deu certo. Os atores de corpo e alma. É isso aí, muito obrigado, então, pela entrevista. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e que as pessoas possam prestigiar, né, o nosso certeza. cinema brasileiro que merece, tem muita qualidade. Aí. Com certeza, vamos Tá bom. sim. Obrigado. E o MundoCast especial Sexta Mostra de Cinema de Fama, dá uma pausa e volta daqui a pouquinho. MundoCast especial Sexta Mostra de Cinema de Fama. E nós estamos recebendo agora Paula Brown, ela que é atriz, roteirista e cineasta. E vai estar aí à frente do evento que começa na sexta-feira, hoje, e vai até domingo. Paula, muito obrigado por ter aceito nosso convite e estar participando aqui Obrigada. do MundoCast. O que você poderia falar pra gente, assim, do cinema tá em evidência no interior, no sul de Minas? Olha, eu sou absolutamente suspeita, porque eu acho muito importante e até mais importante do que levar o cinema para as salas de cinema nas grandes capitais, é levar o cinema para os lugares mais remotos desse país. A gente só conhece o país que a gente vive quando a gente começa a entrar para dentro dele, né? Sim. Da gente ver o público. Então, poder fazer uma exibição de filmes numa praça, como vai ser aqui na Mostra de Cinema de Fama, com um telão para as pessoas que às vezes estão passando ocasionalmente na rua, poderem parar e assistirem as coisas que são produzidas pelas pessoas daqui, pelas pessoas de fora até daqui de Fama, é muito interessante. Eu acho que a arte ela só atinge o objetivo dela quando ela chega nesses lugares. E esse tem que ser o objetivo maior, não só dos filmes, mas das peças, de tudo. Claro, televisão já tem o seu alcance, né? Sim. Mas o cinema e o teatro é muito importante que isso aconteça. Por isso eu tenho muito carinho por essa mostra, por isso que eu venho. Já é a terceira vez que eu estou aqui e pretendo vir tantas quantas bom. me convidarem. Que bom, né? Você acha que casou mesmo o cinema com a cidade à beira do Lago de Furnas? Ah, casou, super, casou. E montar esse telão ali, nesse lugar, no Lago de Furnas, é sempre muito especial. Muito bonito. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro longa como diretora, o primeiro lugar que eu apresentei um trechinho, era um teaser de 6 minutos, foi aqui na Mostra de Fama, foi na segunda. E eu lembro daquilo e foi muito emocionante, assim, eu ver um filme que eu tinha feito, um filme que eu tinha idealizado, passando à beira do lago. Tinha uma super lua nesse dia, então a lua estava em cima da tela e as pessoas vendo e se emocionando com aquilo. Nossa, é muito especial. Que maravilha. A gente faz para isso, a gente faz para Com o público, certeza. para que o filme chegue nas pessoas, né? Sim. E chegar desse jeito é muito especial. Sem dúvida. A sexta mostra, né? O que ela vai ter de destaque que você poderia falar para o público? Bom, vão ter muitos curtas, são 42 curtas, produzidos por muitas pessoas aqui de Minas Gerais, produzidos, feitos, dirigidos e com atores daqui. Tem curtas de fora também, tem do Rio, tem de São Paulo. Vão ter oficinas, vai ter uma oficina de poesia em guardanapo com a Lê Cauê,
que é um trabalho super bonito, super delicado, e uma poesia muito bacana, e uma oficina muito bacana de realização de filmes, para todo mundo que está com vontade de aprender sobre cinema, de aprender de qual é o caminho de se fazer um filme, que é um caminho tortuoso e cheio de muito trabalho, né? Quando a gente vê o filme pronto, a gente não imagina o trabalho que dá fazer, né? Eu mesma, como atriz, depois que eu virei diretora, eu falei, caramba, é tudo isso que tem que fazer, sabe? Então, tem uma oficina também para dar esse caminho para as pessoas. Eu vou estar com o Du Sarto, que é um ator daqui, que é um querido e muito talentoso, que também vai estar apresentando comigo. Vão ter homenagens para o Otton Bastos, para Beth Mendes, para Marité. E esse encontro, né? O encontro que os festivais causam, né? De você conhecer um diretor, conhecer uma outra atriz, conhecer e trocar, sempre uma experiência muito boa. Que o cinema é muito mais que só ver na tela, né? Ah, mas com certeza. Com certeza. O cinema é um trabalho conjunto. Quem vê um filme não imagina que mais de 100 pessoas, às vezes, trabalharam para aquele filme estar daquele jeito. Vai desde um diretor, o elenco, que é o que a gente mais conhece, até o diretor de arte, o diretor de fotografia, até o motorista da van que vai buscar os atores e leva para o set, até a moça lá do interior, onde foi feito o filme, onde foi feita uma locação, que cozinhou para todo mundo. Ele mexe com muitas empresas e muitas profissões diferentes. Um contador que faz as contas para depois fechar. Então, é um trabalho. E depois a montagem ainda, o músico que vai fazer a sonoplastia, o advogado que vai cuidar dos direitos autorais, é muita gente envolvida. Então, quando a gente vê o resultado na tela, é realmente um maior prêmio que a gente recebe. Por isso que cultura não é gasto, é investimento. É investimento, com certeza. Eu digo que a cultura ela está no mesmo patamar da educação. Sim, sem dúvida. Porque e principalmente assim, num lugar, numa cidade pequena, com cineastas dessa cidade, das cidades ao redor, você vê aquele trabalho feito nessa cidade ou feito por aquelas pessoas que são dessa cidade, cria uma identidade. Você se identifica, olha, meu tio é assim, minha tia é assim, esse pão de queijo que estão colocando ali é a receita que a minha avó fazia, sabe? Cria uma identidade, cria uma comoção assim, no público, sabe? Sim. Por isso que é importante a gente abrir o leque das produções, né? Trazer as produções para outros lugares fora do eixo Rio-São Paulo. Com certeza. E o Sul de Minas oferece inúmeras paisagens, inúmeros locais para locações maravilhosas. Ah, com certeza, com certeza. O Lago de Furnas é um lugar com tanta história, né? A ser explorada. É uma coisa tão maluca, né? Que aconteceu enfim, né? Da história desse país, que está nos livros de história, e por que não trazer também essa história para os filmes, né? Contar a história dessas pessoas é sempre muito, muito bom. Assim, eu falo que quando a gente faz filme é porque a gente gosta eu, pelo menos, eu gosto das pessoas comuns, das pessoas. Todo mundo tem uma história que daria um filme. Contar história faz bem. Ah, faz bem. E assistir uma história com a qual você se identifique também faz. Olha que maravilha. MundoCast especial Mostra de Cinema de Fama recebe agora Marité Azevedo. Ela que é alfenense e será homenageada. Marité tem uma extensa carreira ligada a artes cênicas. Ela que é doutora em artes cênicas e foi professora da Universidade Federal do Mato Grosso. E ela será homenageada na 6ª Mostra de Cinema de Fama. Marité, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando da entrevista aqui no MundoCast. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, ainda mais em Alfenas, minha terra, né, Sim. que eu gosto muito. E eu queria te corrigir, na realidade é cinema. Cinema e audiovisual, que é a minha trajetória. Cinema e audiovisual. E audiovisual, porque a artes cênicas foi para trabalhar dramaturgia para aplicar em roteiros de cinema, entendeu? Então, artes cênicas entra com esse viés. Sim, né? é muito bom. Né? Como foi trabalhar isso num estado igual ao Mato Grosso?
Então, na realidade, quer dizer, quando eu fui para Mato Grosso, eu já tinha feito bastante Muitos trabalho no trabalhos Rio. no Rio de Janeiro. Eu trabalhei nos anos 80, sabe? Na realidade, eu comecei, o primeiro filme que eu fiz escola de cinema, né? Fiz a Universidade UNB, né? Escola de cinema. E aí, no Rio, o primeiro trabalho que eu fiz, que eu fui gerente de produção e figurinista, fui atriz também nesse filme, que é A Força de Xangô, que foi um filme com o Grande Otelo, com a Ivone Lara, com a Zezé Mota, né? E um grupo, assim, imenso, né? A gente rodou bem na Bahia. seleto, né? É uma turma boa. E a gente rodou esse filme na Bahia, em Salvador. Certo. E esse filme, a pré-estreia dele foi aqui em Alfenas, Olha, no Cine Alfenas. no Cine Alfenas. Quando o Cine Alfenas ainda Existia. existia. Né? Foi no Cine Alfenas a pré-estreia dele. Então, a gente rodou em 74, em 75 a gente fez uma pré-estreia aqui. Nossa, Alfenas sempre teve ligado à questão de cinema, né? Sempre. Rodaram muitos filmes aqui, né? E você que é inserida nessa questão do cinema, né? Como que você vê o cinema nacional? Apesar de sempre a gente cair naquela mesma de que falta recurso, não tem recurso. Como que você vê o cinema nacional Hoje? antes e hoje? Então, assim, olha só, eu peguei uma fase, né? Meus primeiros momentos de relação com o cinema era uma relação de pão com ovo. Essa coisa fala assim, adoro pão com cinema ovo, pão com ovo, cinema pão com ovo, cinema pão com ovo é assim, explica pra nós. Eu vou explicar. É assim que não tinha dinheiro suficiente sim. para ter sei lá, um almoço razoável para a equipe inteira. Então saía pão com ovo. Aí no pão com ovo. E a gente era muito animado, sabe? Era um povo com uma garra, com uma resistência, com uma coisa incrível, né? Sim. Filmava, às vezes, com ponta de película. Eu filmei com ponta de película, sabe? Então, assim, era uma coisa, porque a gente tinha uma paixão pelo cinema, né? Era um negócio, né? E às vezes, filmava com pouquíssimo recurso. Agora, era muito mais difícil, porque o filme tinha que passar pelo laboratório. Você não tinha vídeo assist. Porque hoje está mais digital, né? Praticamente. Então, você não via o que ficou. Você só via depois do igual laboratório. Aquelas máquinas de tirar fotografia com filme de rolo, né? Você tirava foto, depois tinha que revelar para depois ver. Para ver. Então, assim, eu peguei esse processo bem mais lento, né? De montar na moviola. Você já pensou, você não tem noção de que é montar na moviola, sabe? Você corta o filme, monta, depois cola de novo, aí vem, põe durex para ver como que ficou, enfim. Era um trabalho, assim... Artesanal, né? E a gente tinha mais... Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente não via a imagem rápido, mas era uma coisa que a gente pegava mais, né? Assim, tinha... assim, mas é um grande aprendizado. Para mim, assim, eu passei um bom tempo ainda nesse processo. Sim. Quando entrou aí veio VHS, né? Sim. As fitas famosas VHS, gente... Aí eu tinha assim, uma certa resistência contra vídeo, sabe? Sim. Porque, né? E aí depois eu fui aderindo. Quando o cinema foi escasseando, que você não tinha mais como fazer cinema, aquela época que acabou a Embrafilme, e aí não tinha... Você não tinha mais. Não tinha mais nada. Aí eu fui eu e várias pessoas, né? Fomos pro audiovisual. Né? E aí, no audiovisual, aí eu entrei para essa linha do vídeo popular. Que eu estava eu fui fazer escola de Cuba, escola de cinema, fui das primeiras turmas, né? Inclusive fiz curso com o Guarnieri, fiz curso com Garcia Marques, com o Jean-Claude Carriere, que foi o roteirista do Buñuel. Então, foi uma experiência, assim, fantástica. E aí, eu trago toda essa vivência, né? Foi um ano, mas parece que foram 10 anos, assim, de tão intensas que foram as experiências, né?
ainda mais com vários cineastas da América Latina, então a gente trocava muito, era aquele início, era final dos anos 80 e tal. E aí, quando eu voltei, é que eu voltei olhando para essa coisa do vídeo, e aí entrei para essa questão do vídeo popular, né? Sim. E fiz muito tempo vídeo popular, fui ativista do vídeo popular, sabe? Né? Então, eu mudei completamente, fui para outra linha. Perdeu a resistência e já foi... Fui, sabe? Fui, nossa, que fácil, tranquilo. Pela facilidade também nossa. que era, né? A edição, a sim, gravação. Sim. Os equipamentos foram abarateando também, né? Foram. Ficou mais acessíveis. Bem mais democratizável, sabe? Sim. Qualquer um podia pegar numa câmera e tal, né? E aí eu fui juntando essa coisa da linguagem do cinema, né? Que aí eu estudava os clássicos, era fã da coisa dos movimentos estéticos do cinema e tal. Cinema de arte, Cinema né? de arte, né? Eu trabalhava nessa linha do cinema de arte, né? Inclusive, eu dei várias disciplinas de cinema de arte, cursos, oficinas, né? Trabalhando os vários movimentos, características dos movimentos, quais foram as inovações que cada um trouxe e tal. Aí, quando você vai para o vídeo popular, é um negócio mais rápido. Você não estalar tem... de dedos. Não tem mais. Mas, aos poucos, eu fui juntando as coisas, né? Eu fui juntando... Dava para fazer uma coisa de qualidade também no Claro, vídeo, né? sim. Aí você pode ir juntando as coisas, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu acho que... E aí você perguntou como é que está o cinema. Porque nessa observação que eu estou fazendo, Sim. tem um pouco a trajetória do cinema, do cinema e audiovisual. Sim. Né? O audiovisual, quer dizer, o audiovisual é essa coisa dessa lida, né, com o digital e a coisa mais rápida, que a linguagem, ela aí chicote que era a gente fazia veio do cinema verdade, que era a gente fazia para mudar de um plano para outro, virou linguagem. Chicote virou linguagem. O chicote foi sendo aderido, sabe? Aí, então, você passa a aderir a várias coisas que não eram linguagem e que passam a ser linguagem, né? Sim. Então, assim, você tem aí uma mescla, uma mistura, um hibridismo de linguagens, né? Sim. Que é essa coisa mais rápida, né? Mais imediata, E com popular para alcance também pra de massa, né? Exatamente. Para alcance, aí você tem. Eu acho que o cinema brasileiro, cinema e o audiovisual brasileiro, ele teve assim várias etapas, e assim as mudanças foram muito rápidas e radicais às vezes. Sim. Às vezes, né? Com Inclusive certeza. nessa questão, por exemplo, de ter espaço para a mulher, né? Por Com exemplo. certeza. A mulher, ela antes era só atriz, depois começou a ser diretora, de outras funções, né? Mas demorou, para mim demorou. Com certeza. Demorou muito. Porque, poxa, eu comecei a fazer cinema com 20 e poucos anos, né? Eu fui fazer o primeiro trabalho autoral muito tempo depois, quando eu já tinha roteiros, já tinha domínio da Quebrando é uma linguagem. barreira também terrível. Sim, sim. E a gente não tinha muito espaço. Para fazer longa, então, mulher fazendo longa, sabe? Você não tinha espaço. Não Sim. tinha. O trabalho autoral não tinha. E, assim, a mudança foi muito grande. Muito grande. Hoje você tem as tais das cotas, né? Mas que eu acho que elas são necessárias, né? Porque São necessárias. Porque senão você não vai conseguir chegar numa mínima equiparação, né? Equalizar, né? Eu Claro. sempre falo, tanto as cotas para educação, quanto as cotas, né, para atores, isso é a médio prazo. Porque hoje, quem é beneficiado, amanhã não vai precisar, o filho dele não vai precisar Claro. ser beneficiado. Sim. Ele já vai ter toda uma estrutura para Sim. ser beneficiado, Sim, né? Com certeza, vai ter um suporte, sim. né? Com certeza. Você, a gente estava conversando antes de começar a gravação, essa questão da comunicação, das artes, isso vem de família? Você falou que seu pai era radialista?
Não, então, o meu pai, inclusive, ele era... Eu acho que o meu pai era um artista, na realidade, sabe? Assim, eu só percebi isso muito tempo depois, porque ele era fotógrafo, né? E ele fazia uma fotografia que tinha um aspecto de arte, né? A gente percebe na fotografia dele. Ele fazia adereços para as festas da Paixão de Cristo? Os famosos Paixão de Cristo Fenas. Então, Sim. ele fazia todos os adereços, aquela coisa dos soldados, os muros lá de casa ficavam cheios de capacete, assim, secando para depois pintar e tal, né? Então, assim, minha casa ficava cheia desses materiais que ele produzindo, né? Esses materiais. Então, ele tinha essa vocação mesmo, né? Assim, para essa lida, né? com as artes, né? Tanto com as artes visuais, e era um apaixonado pelo cinema. Porque ele tinha um projetor. Olha só, Olha o projetor só. da Pathé Baby. Eu passei a minha infância vendo filmes no lençol do vizinho, sabe? Olha que coisa. Isso acontecia em Alfenas lá atrás, isso assim é incrível, né? E aí, ele passava esses filmes, ele tinha esse projetor, passava esses filmes, né? Eu, inclusive, acabei herdando aí esse projetor, esse equipamento, né? Então, assim, e tinha essa... Quer dizer, ele tinha a ligação com o cinema, ele era apaixonado pelo cinema, ele criava histórias, e falava assim, ai, isso aqui dá um filme, sabe, assim? E aí ele contava uma história que ele criava. Isso aí foi te influenciando, você acha? Uai, claro, você já pensou você passar a infância maravilha, com alguém isso. que fala que isso dá um filme? Isso dá um filme? E conta Aquilo a dá um história. filme, cria uma história Um a partir de roteiro, uma né? realidade. Outro Um roteiro! Ele fazia já um roteiro Ele na fazia um cabeça roteiro, dele. mas a partir de um real. Exatamente. Sabe? Isso é que eu acho bacana. A partir de uma situação vivida, de uma experiência, ele transformava aquilo numa possibilidade. Isso dá um filme. Como assim, né? Baseado em fatos reais. Então, eu acho que isso influencia mesmo, sabe? Eu acho que isso vai te formando, né? Sem vai dúvida. te formando. Eu acho que eu tive muito, mas eu tive influência também bastante do cineclubismo nos anos 70. Final dos anos 60 e anos 70, era muito forte aqui em Alfenas o cineclubismo, né? Eu vi Anjo Exterminador do Buñuel aqui, sabe? Seja Morão Silvestres. Gente, era filme top, né? Eram os filmes clássicos do cinema. Quando eu vi o Anjo Exterminador do Buñuel, nossa, eu fiquei passada. Falei, o que é isso, né? O que é isso, né? Não é só cinema, é uma coisa que mexe demais com você, né? Então, eu acho que o que me fisgou muito foi essa coisa familiar, né? Que veio da família, essa paixão do meu pai pelo cinema. E também pelo jornalismo. Você acredita que ele fez curso de jornalismo por correspondência? Olha, que... não existia. Não. O EAD de antigamente era de correspondência. Era correspondência, sabe? Vinha aquelas coisas de pergunta, vinha o texto, né? Que era uma forma de... E aí eu acabei fazendo jornalismo também, sabe? Olha que... Né? Aí fiz comunicação, né? Fiz comunicação e cinema na UNB. Inclusive, fui jornalista da área de cultura, escrevendo sobre cinema e tal, na revista Visão, no Rio, né? Na sucursal do Rio de Janeiro. Então, trabalhei no Globo, né? Também, trabalhei na TV Tupi, sabe? Nossa, trabalhei tem assim, muita história aí. trabalhei na Radiobras, Olha, né? tem muita história. Então, porque nas entre-safras, entre fazer cinema, que tinha umas lacunas, assim, aí grandes. tinha que dar um jeito. Aí eu ia para o jornalismo, sabe? Aí eu sim. ficava, né, às vezes, como freelancer e tal. Mas pelo menos tinha opção, né? Muito bom. Hoje, um festival de teatro no interior de Minas Gerais. Porque antes, festival de teatro é só... De cinema que você está falando? Festival de cinema, desculpa. É a mostra de cinema. Mostra de cinema. Um festival de cinema no interior de Minas. Ah. Uma cidade pequena, igual Fama.
Porque antes, festival de cinema, a gente via Gramado, Rio, São Que é Paulo. cidade pequena também, hein, É Gramado? pequena, mas é uma cidade muito, né, turística, muito famosa, né? Aham. Como você analisa, né, a fama num festival de cinema na sua 6ª edição? Olha só, por acaso eu sempre achei que fama tinha a ver com cinema. Já tinha isso. Eu já falei, gente, fama, água, cinema, sabe? E aí eu achei muito interessante quando eu descobri a Mostra de Cinema de Fama. Falei, gente, tem tudo a ver. Nossa, quem que deu essa sacada, né? Ariane, nossa, que percepção, né? Sim. E aí, assim, o fato de ser cidade pequena hoje, isso porque você pode, né? Tem muitos lugar. festivais Sim. que ocorrem em pequenas cidades, né? E aí ela vira point, né? Então, assim, o que você tem aí de interessante? Você tem as águas, né? Sim. Você tem... É uma cidade turística hoje, não foi no passado, mas é uma cidade turística hoje, exatamente por causa das águas, né? E eu acho que essa mostra de cinema, eu acho que ela tem tudo sabe, ela já está se consolidando Na 6ª edição? na né? 6ª edição, ela já está se consolidando mesmo, né? Já está virando uma referência, né? E eu acho bacana e eu acho assim interessante que a Ariane também é uma pessoa que ela tem uma importância grande no movimento de audiovisual em Minas Gerais, sabe? Assim, ela tem Essa valorização da cultura. Sim, ela representa a gente em todos os conselhos e tal. Então, eu acho que é muito interessante fazer essa não é uma dupla, não, mas é você ter junto atividades que são concomitantes, uma atividade política, né? E uma atividade de exibição, sabe, de democratização, de espaços, né? Assim, espaços que nunca tiveram, né? A condição de ver os filmes e tal. Você vai para uma praça no meio da água, assim, sabe? Uma praça telão. pública, assistir o cinema em praça. Envolto por águas, né? Nossa, é fantástico. Eu acho fantástico. Eu achei incrível. E eu acho que a tendência é ele se consolidar mesmo, sabe? Sim, eu acho sem dúvida. que essa é a tendência dessa mostra. E né? você ser convidada como homenageada, como você se sente? Olha, eu achei incrível, assim, né? Eu falei, nossa! Aí depois, quando eu vi que era com Otton Bastos e Beth Mendes, falei, gente do céu, meus ícones, né? Né? Fantástico, né? O que eu acho interessante é que, por exemplo, as 3 pessoas são idosas, né? Sim. As 3 pessoas são idosas. E uma coisa assim que eu tenho observado é que são poucos os jovens que lembram de quem fez a história do cinema e do audiovisual no Brasil, ou a história do cinema e do audiovisual no mundo, né? Você precisa de referências. Tem que ter o saber do passado para saber onde que a gente está indo, Exatamente. Né? E eu acho que isso de homenagear essas pessoas que já têm uma memória, que já têm uma história, que já têm um percurso, eu acho isso muito interessante, né? Porque eu estava até comentando, uma moça novinha, acabou de fazer o curso de cinema, vai fotografar um trabalho para mim, né? E aí eu falei para ela, olha, eu já fiz trabalhos em que o Dib Lutfi que fotografou, e aí fui falando o nome dos fotógrafos. Ela ficou encantada. Quando eu falei o Dib, ela falou, porque foi o câmera do Glauber Rocha, que fez era a câmera na mão do Glauber Rocha. Sim. Aí ela ficou encantada. Nossa, você conheceu o Dib e tal, né? O que eu achei interessante dessa reação dela é que ela tem referência, né? Ela conhece e sabe o que ele fez, sabe qual foi a inovação que ele trouxe, sabe? E aí eu falei, nossa, bacana lidar com gente assim. Vamos trabalhar juntas, né?
Claro, certeza, vamos isso é bom, trabalhar, isso é ótimo, porque eu não vou falar alguma coisa que tem referência para lá e não vai ficar. Não sei, não sei quem é, sabe? Sim. Eu acho que é bacana isso, você, moçada, né, gente jovem fazendo trabalho aí, ter referências nas pessoas que fizerem. E isso eu achei interessante a Ariane convidar essas pessoas, né? Sim, é muito interessante. Eu estava, antes de gravar a entrevista com você, eu estava conversando com o Diogo dos Anjos e ele relatando aqui que o Otton, ele tem 70 anos de carreira. Sim. É muita coisa, é muita bagagem. Coisa. Ele tem 90 anos. 90 anos. Sim. Né? E isso tem que ser aproveitado, o jovem tem que conhecer, tem que saber. Tem que saber. Né? Tem que saber. E esses festivais, pelo que eu vejo, são para isso, para mostrar a força da cultura, do cinema, que é tão necessário, né? Aham. Exatamente. E, Maritê, só tenho a agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite, ter concedido a entrevista. Espero ter outras oportunidades de falar com você novamente. Obrigada a você. E o MundoCast especial Mostra de Cinema de Fama fica por aqui. Mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No Instagram, @MundoMusic103.9, no TikTok, MundoMusic103.9 e no YouTube, Mundo Music FM 103.9. O MundoCast fica por aqui. Até a próxima.